Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. No dia de hoje, nós temos o Evangelho que narra a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. A transfiguração foi o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostrou algo do que ele era para aqueles apóstolos escolhidos, São Pedro, São Tiago e São João, que subiram nesse monte Tabor, e lá se deu a transfiguração. Essa cena que nós contemplamos aqui na Basílica, nesse local que tem o nome de Tabor. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra sua luz divina, que normalmente ele não mostrava. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo, no momento em que ele vem à Terra, ele faz um milagre, mas não é um milagre de mostrar algo aos homens, mas um milagre de velar algo aos homens. Porque a sua natureza divina, ele que é Deus e homem ao mesmo tempo, ele tem as duas naturezas, a natureza humana, portanto ele tem corpo e alma humanos, e ao mesmo tempo ele tem a natureza divina. Dessa união da natureza humana com a natureza divina ficou velada, ficou escondida aos homens. E nesse momento, quando se sobe ao alto da montanha do Monte Tabor, ele ali mostra aos apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João, a própria natureza divina dele. Por quê? Nós vamos nos aproximar da paixão, momento em que ele morrerá, momento em que ele será visto desfigurado, momento em que ele será visto sangrando, flagelado, coroado de espinhos, maltratado, momento em que ele será crucificado e por fim morrerá. E os apóstolos precisavam ser sustentados em sua fé. Então eles viram ali quem era nosso Senhor Jesus Cristo para depois serem sustentados. Entretanto, tudo o que estava acontecendo era o que tinha sido prefigurado, o que tinha sido anunciado, o que tinha sido profetizado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, tudo aquilo que veio antes de nosso Senhor Jesus Cristo, onde os profetas, eles anunciaram maravilhas, essas maravilhas realmente aconteceram, todas elas com nosso Senhor Jesus Cristo. São Tomás de Aquino chega a dizer que o Antigo Testamento era incompreensível antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. No momento em que nosso Senhor Jesus Cristo ele vem, no momento em que ele sofre, no momento em que ele morre, ele passa por sua paixão, diz São Tomás de Aquino, no momento da paixão de Cristo, aquele tesouro do Antigo Testamento foi aberto e nós começamos a entender o significado do Antigo Testamento, olhando a paixão, olhando a vida, olhando tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que ele nos deixou, tudo aquilo que ele fez para que sua igreja fosse fundada, para que sua igreja persistisse ao longo dos séculos. A partir disso, nós compreendemos o Antigo Testamento. É por isso que o profeta Isaías ele fala do servo sofredor, que sofreria, seria maltratado. Era a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciada séculos antes do próprio nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o profeta Isaías, que é o profeta mais citado no Novo Testamento, e é o profeta que tem o maior livro do Antigo Testamento, 66 capítulos, ele é considerado dentro da Santa Igreja como que se fosse um quinto evangelista, que nasceu antes dos próprios evangelistas, que nasceu antes do próprio nosso Senhor Jesus Cristo e anunciou a vinda de Cristo, anunciou a Santa Igreja, anunciou a morte de Cristo, anunciou a salvação que viria a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui o cumprimento das profecias, o cumprimento de todas as maravilhas anunciadas no Antigo Testamento, que se realizam em nosso Senhor Jesus Cristo. E no momento da transfiguração, a natureza humana dele como que fica velada. E o que aparece é a natureza divina, que antes estava velada atrás da natureza humana. E os apóstolos veem ali a própria luz divina, ouvem a voz do Pai, são cercados por uma luz, por uma nuvem luminosa, ouvem a voz do Pai que diz que aquele é o Filho bem amado. No Antigo Testamento, a Santíssima Trindade não tinha sido ainda
revelada. Existem algumas passagens do Antigo Testamento que mostram algo da Santíssima Trindade, como, por exemplo, no momento em que Deus cria o homem, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está no plural, façamos o homem. Quem é que faz? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento, entretanto, a revelação da Santíssima Trindade se dá. Ali nós temos uma ação do próprio Deus, Deus Pai, que diz, meu Filho bem amado, e o Filho que está ali presente. E ao mesmo tempo aparecem Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés veio antes na história, depois, lá para frente, séculos depois, vem o profeta Elias. Moisés, quando veio, no alto do monte Sinai, falou com Deus, e falando com Deus, Deus deu para ele todos os mandamentos, por isso que ele representa a lei. Ele deu a lei ao povo israelita, o povo escolhido, o povo da aliança. E o profeta Elias, ele é um profeta que lutou contra tantas monstruosidades, que lutou contra tantos desvios que se davam ali dentro do povo eleito, quando começaram a desviar a religião, porque acontece isso. As pessoas que não amam a Deus como deveriam, desviam a religião. Porque Deus, ele mostrou como deveria ser a religião no Antigo Testamento, e a religião do Antigo Testamento, aquilo que os israelitas acreditavam, é aquilo que nós acreditamos, porque nós nascemos dessa tradição que vem do Antigo Testamento. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é o grande inspirador dos arautos do Evangelho, foi o formador de nosso fundador, Monsenhor João. Monsenhor João foi durante vários anos, 40 anos, secretário pessoal de Dr. Plínio. Dr. Plínio explicava algo muito interessante. Ele dizia que se nós olhamos para o Antigo Testamento, séculos de história no Antigo Testamento, onde o povo israelita esperava a vinda do Messias, esperava a vinda do Salvador que tinha sido anunciado, tinha sido profetizado, esse povo esperava e de repente vem a Santa Igreja. Quando vem a Santa Igreja, portanto, a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se continua aquilo que havia no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi o anúncio, a Igreja foi o cumprimento. Por isso que aqui, na primeira leitura, Deus diz através de seu anjo para Abraão, Abraão, pai daquele povo israelita, ele foi escolhido por Deus para ser um fator de reunião. Por quê? Depois da Torre de Babel, os povos se dispersaram pela terra, até a língua se confundiu. E eles começaram a adorar deuses falsos, começaram a se desviar por várias práticas pecaminosas, e Abraão foi escolhido para ser um fator de reunião, para que os homens voltassem novamente ao Deus verdadeiro. Por isso que o anjo diz a Abraão, depois que ele passa pela prova, ele vai aqui matar o seu filho Isaac, o filho da promessa. Ele não podia ter filhos, ele tinha muita idade. Deus prometeu que ele teria um filho, e depois que ele tem um filho, Deus diz, Abraão, meu filho, suba ao monte Moriá e sacrifique o teu filho. Uma contradição, como que ele vai matar o próprio filho, o filho da promessa? Ele vai, acredita, no momento em que ele vai matar o próprio filho, o anjo, por ação de Deus, para Abraão e diz que não deveria matar o filho, porque nele, Abraão, seriam abençoadas todas as nações da terra. O fato acontecido com Abraão é uma pré-figura, é uma figura que veio antes, no Antigo Testamento, mostrando a nosso Senhor Jesus Cristo que sobe ao alto do Calvário, e ali ele realmente é morto. Na pré-figura do Antigo Testamento, Deus, através de seu anjo, segura o braço do patriarca Abraão. Entretanto, no Calvário, Deus permite que esse braço caia sobre o próprio filho. Para quê? Para que os homens fossem salvos. Nele, Abraão, seriam abençoadas todas as nações da terra, porque a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem da descendência de Abraão, a partir da vinda dele ao mundo, nasceria a Santa Igreja, e essa igreja levaria a bênção de Deus a todas as nações da terra. Aqui estamos nós, que não fazemos parte do povo propriamente israelita, mas recebemos a bênção de Deus, a promessa de Abraão. Por isso, o Dr. Plínio dizia, voltando ao que estava comentando antes, Dr. Plínio dizia que o Antigo Testamento continua dentro da história da igreja, porque a Igreja Católica é o centro da história, porque ela costura os acontecimentos. Ele dizia, se nós imaginássemos um livro que tem todas as páginas da história, a Igreja Católica seria a encadernação do livro, porque ali se compreende tudo. E se nós não compreendemos a história colocando nosso Senhor Jesus Cristo no centro, nós não compreendemos mais nada, que é o que está acontecendo no mundo de hoje. Hoje em dia se diz, não, as pessoas são livres para praticar a sua religião. Isso é a mesma coisa de dizer que a pessoa é livre para adorar o demônio.
Isso é a mesma coisa que dizer que a pessoa é livre para fazer o que ela quiser da vida dela. Ela pode ser, não, mais do que imoral, ser amoral, não ter moral nenhuma. Ela pode fazer qualquer coisa, depois diz, não me venha com esses dogmas da igreja que me obriga a perder a minha liberdade. E em nome dessa liberdade mal compreendida, Deus é assassinado novamente. Deus foi morto pelo povo judeu, Deus foi maltratado, foi crucificado para deixar a sua igreja, para que os povos fossem abençoados nessa igreja, e essa liberdade, mais do que liberdade, esta libertinagem que nós vemos no mundo de hoje, faz com que Deus seja desprezado. Então, o grande desprezado da história agora, o homem diz, não, que não podem roubar minha liberdade. Em nome da liberdade, maltratam a Deus. Em nome da liberdade, crucificam a Ele novamente em sua igreja, quando dizem que essa igreja está ultrapassada, quando dizem que essa igreja tanto faz como tanto fez. Se eu sigo a igreja católica, se eu não sigo, o importante é buscar a felicidade na minha vida. Que felicidade que é essa? O fundo do inferno não pode ser felicidade. Quem busca a felicidade fora de Deus encontra o caminho da perdição. E nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar. Como podemos nós, católicos, não adorarmos a Deus como Ele deve ser adorado? E na humanidade onde nós vivemos no mundo de hoje, essa humanidade, ela crucifica nosso Senhor Jesus Cristo novamente. Ela crucifica nosso Senhor Jesus Cristo quando ela diz, é necessário tirar o crucifixo dos colégios para não ofender ninguém. É necessário tirar o crucifixo desse país nosso católico, que nasceu sob o símbolo da cruz. Esse país que teve a felicidade de ter sua primeira missa, quando os primeiros sacerdotes vieram em terra, nessa terra que deram o nome de Santa Cruz, que depois recebeu o nome de Brasil, terra de Santa Cruz, nesse país católico marcado pela cruz de Cristo, nós somos obrigados a ouvir que a cruz deve ser tirada das escolas. Nós somos obrigados a ouvir que a cruz deve ser tirada dos estabelecimentos públicos, porque isso ofende a consciência, isso ofende a liberdade. Isso ofende a Deus, o divino crucificado, que um dia pedirá contas às leis iníquas que o crucificam novamente. E às vezes sou eu católico que me digo católico moderado. No fundo, um católico relaxado, que não vive a religião como deveria. E a igreja é crucificada, e nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado em sua igreja. Quando eu, católico, admito que tanto faz como tanto fez seguir o que a igreja disse ou não seguir o que a igreja disse, estamos na época da liberdade, eu sou um católico que no meu coração eu crucifico ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo sofrendo, nós vemos a Ele gotejando sangue, sendo maltratado novamente, e eu, às vezes, sou indiferente. E o católico que vive como indiferente é um católico que faz como Pilatos, que lava suas mãos diante das bofetadas que Cristo recebe, diante das chicotadas que Cristo recebe, diante da coroa de espinhos que Cristo recebe, diante da cruz que Ele leva aos ombros. E se eu não levar a minha vida como Deus deseja, honrando a Ele, amando a Ele sobre todas as coisas, serei eu que no dia do meu juízo passarei pela cobrança de contas, e Deus dirá, meu filho, minha filha, presta as tuas contas. Meu filho, como vivestes tua religião? Tinhas tempo para mim, meu filho? Para as orações? E se a pessoa fosse colocar naquela balança medieval, tempo perdido, pum, pecados cometidos, pum, o que eu vou colocar do outro lado da balança? Nosso Senhor Jesus Cristo me convida no dia de hoje, nesta Santa Missa, a olhar para Ele no alto do monte Tabor, transfigurado, luminoso. Ele nos convida a que nós vivamos com a alma posta no alto dessa montanha sagrada. Isso significa que nós vivamos na terra com a cabeça no céu. Vivamos na terra não deixando nossas orações, não deixando a prática dos mandamentos, não deixando a minha confissão. E às vezes tem gente que diz, não confessa assim aos 10 anos, porque eu vou levando, eu sou uma pessoa boa. Não confessa há quanto tempo? Perdão dizer, a pessoa não tem vergonha na cara para dizer às vezes que não confessa. Mas vai na missa e comunga. 10 anos sem confessar, 20 anos sem confessar,
vai na missa e comunga. Ou seja, por que nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser tão maltratado? Por que eu não sou capaz de cumprir aquilo que Ele pede de nós? Ter uma vida íntegra, ter uma vida boa, ter uma vida reta, rezar, confessar, passar bem, ou seja, participar bem dos sacramentos. Isso é o caminho de salvação. Isso não é castigo. Então, nós pedimos na missa de hoje que seja feita a vontade de Deus na terra como no céu. E a vontade de Deus é que sejamos católicos praticantes. Porque existe a igreja do céu, a igreja triunfante, a igreja gloriosa. A igreja da terra, que é a igreja militante. É a igreja padecente, que é a igreja do purgatório. São aqueles que se salvaram, mas ainda se purificam para ir para o céu. Para que nós possamos ir para o céu e para a igreja triunfante, saibamos lutar por Deus na terra, saibamos ser católicos verdadeiros, e assim no céu nós teremos nosso local. Que Nossa Senhora, ela que é mãe da igreja, que é rainha de todos nós, é mãe de todos os homens, que ela tenha pena de nós, que ela nos ajude, nos fortaleça, nos santifique, e assim possamos lutar na terra por Deus e triunfar por Ele para todo sempre. Sejamos nós católicos autênticos, e no céu seremos triunfantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.